Na concorrência perfeita, então, o que a gente tem é basicamente os seguintes aspectos caracterizando esse tipo de mercado, esse tipo de estrutura de mercado. Primeiro, o mercado é fragmentado. Segundo, existe a produção de bens homogêneos. Terceiro, a informação é perfeita sobre os preços que estão à disposição dos consumidores. E quarto, existe acesso aos mesmos recursos para a produção. O que essas 4 características significam na prática? Vamos então discutir cada uma delas num nível de detalhe um pouco mais específico. Primeiro, o que é mercado fragmentado, né? O mercado é fragmentado quando a participação de mercado de uma dessas empresas que está em concorrência perfeita é usualmente pequena. Quer dizer, as empresas que participam desse mercado não possuem grandes fatias desse mercado, não possuem acesso a um grande número de consumidores, né? Quando consideradas ao todo, né, essas empresas, elas possuem frações muito pequenas, muito irrelevantes do todo nesse mercado. Isso é o que a gente chama então de mercado fragmentado, quer dizer, a demanda está fragmentada e sendo atendida por diversas empresas diferentes. Segundo ponto importante é a ideia de produção de bens homogêneos. A gente já, por intuição, sabe bem o que pode significar isso, pelo simples conceito, né, pelo sinônimo da palavra homogêneo. Então, o que é uma produção de bens homogêneos? Ou seja, isso acontece quando as ofertas concorrentes são pouco diferenciadas entre si, né? Principalmente na perspectiva do concorrente, quer dizer, o concorrente não enxerga muita diferença entre esses produtos. Para ele, os produtos que são vendidos pelos diversos concorrentes nesse tipo de mercado específico, eles são muito semelhantes, né? Então essa é uma segunda caracterização importante sobre mercados de concorrência perfeita. Uma terceira caracterização relevante é a ideia de que a informação é perfeita sobre os preços. Isso significa dizer que em ambos os lados, tanto de quem compra quanto de quem vende, os preços praticados são muito bem conhecidos, né? Essa hipótese na economia também é conhecida como transparência de mercado. Quer dizer, o mercado ele apresenta as informações de preço de modo muito transparente. Compradores e vendedores sabem muito bem quais são os preços praticados no mercado. Não tem diferenciação de preços, não é difícil de se observar os preços que os concorrentes estão praticando no mercado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa commodity, como o trigo, né, a produção de trigo, esses preços são amplamente conhecidos. Trigo é um produto muito homogêneo, né? A gente não consegue diferenciar tanto a produção de trigo, um trigo de mais qualidade ou de menos qualidade. É difícil fazer essa diferenciação. Os compradores têm uma percepção de qualidade mínima e normalmente todos atendem esse nível de qualidade. Existem muitos produtores, né, muitos fazendeiros que podem ofertar. Esse mercado é super fragmentado, nenhum produtor de trigo domina uma grande parcela do mercado, então a produção de trigo é muito dividida ao longo de toda a sua demanda. Enfim, dá para ter uma noção então de que mercados de concorrência perfeita são caracterizados por essas questões. E por último, a indústria tem acesso aos mesmos recursos. O que isso significa na prática? Significa que se alguém quiser começar a produzir trigo, por exemplo, não existe nenhuma tecnologia que não vai estar à disposição para quem quiser entrar nesse mercado. Não há o domínio de algum recurso específico na mão de um ou outro produtor. Ou seja, a indústria tem acesso aos mesmos recursos produtivos. Conceitualmente, o que a gente diz é que a tendência é de não existir muitas barreiras para impedir novos entrantes, novos concorrentes nesse mercado. E as competências para se trabalhar nesse setor são relativamente fáceis de se adquirir. Uma outra hipótese importante no mercado de concorrência perfeita é a chamada hipótese da livre mobilidade. E ela significa que não há nenhuma barreira para a entrada e para a saída, né, de concorrentes. A gente falou um pouquinho anteriormente sobre a barreira de entrada, né, mas também não existe nenhuma barreira para sair. O que significa dizer que empresas não têm fortes impedimentos tanto para sair quanto para entrar. Quer dizer, aquelas empresas que entram no mercado e são pouco eficientes, elas abandonam o mercado com bastante facilidade. Isso é o que o economista chama de hipótese da livre mobilidade. Quando a gente pensa também na
concorrência perfeita, né, e na estratégia dessas empresas que atuam nesse tipo de mercado, a gente diz que a decisão em termos de produção, em termos de oferta, ela se baseia, né, em economia a gente fala que a oferta toma decisões em dois grandes termos: a quantidade de produção e o preço que ela vai ofertar, né, o preço que ela vai buscar oferir no mercado. Então, quando eu penso no mercado em concorrência perfeita, a decisão é mais restrita, quer dizer, a única decisão que cabe à empresa diz respeito à quantidade que ela vai vender. Quer dizer, ela não opera muito em termos de preço. A gente diz que o preço é dado pelo mercado. Vamos entender melhor essa ideia, né? O conceito sobre essa concepção de que a decisão de uma empresa numa concorrência perfeita se dá exclusivamente sobre a quantidade, diz para a gente que uma importante questão estratégica relacionada ao mercado em livre concorrência justamente diz respeito às decisões de preço. Ou seja, no regime de concorrência perfeita, a empresa somente é capaz de decidir qual será a quantidade produzida, justamente porque o preço está fixado pelo mercado. O produto, vê se faz sentido para você, né? O produto é idêntico, não tem como se diferenciar tanto em termos de qualidade. Então não dá para você ofertar um preço diferente, dizendo que o seu produto é melhor, ou tem uma qualidade inferior, você pode fazer um preço menor. Não dá, o produto tipicamente é reconhecido, é percebido pelo mercado consumidor como um produto idêntico. O mercado é muito fragmentado. Por mais que você queira fazer um barulho, né? Um concorrente queira fazer um barulho e ofertar a produção dele a um preço muito pequeno, ele não tem capacidade de atender o mercado inteiro. Então, na prática, ele só vai destruir valor na sua empresa, ele só vai reduzir receitas, né? E isso pode, eventualmente, até trazer prejuízos. Ao mesmo tempo, quando o cara decide aumentar muito o preço, ele tem muitos outros concorrentes no mercado. Provavelmente, ele vai perder vendas. Então, não faz sentido nenhum. Ou seja, a decisão estratégica, em termos competitivos, de uma empresa que atua no mercado em concorrência perfeita, ela se dá somente em qual será a quantidade que eu vou produzir ou não no mercado. Essa é a grande decisão estratégica desse tipo de estrutura de mercado que a gente está chamando aqui de concorrência perfeita.